3, 2, 1. Povo do Terceirão, bom dia de novo. Então é o seguinte, pessoal, povo do terceiro médio, ainda com aula de história, e hoje a gente fecha aí o esquema das 3 aulas da Segunda Guerra, tá? Nós já vimos ascensão ao poder dos regimes totalitários, os antecedentes, e hoje vamos falar especificamente da Segunda Guerra Mundial. A maior guerra ocorrida na história em termos de número de países envolvidos, por volta aí diretamente, mais de 70 países envolvidos diretamente, embora indiretamente praticamente todos os países do mundo, né, salvo uma outra exceção. Mas assim, foi uma guerra mais destrutiva da história até então, tá? Mais de 50 milhões de mortos, alguns historiadores consideram aí que possa ter chegado a 70 milhões, né? Pela primeira vez na história, uma bomba atômica explodiu, duas na verdade, Hiroshima e Nagasaki. Pela primeira vez foi usada uma arma de um potencial destrutivo absurdo, né? E essa guerra marcou profundamente a história do mundo, da Europa, né? Da humanidade de modo geral. Tanto que a guerra terminou há 75 anos atrás e ainda se fala dela de uma maneira muito forte, muito candente. Tá? Mais de 70 anos aí atrás, 75 anos, é raro as pessoas que estão vivas hoje, que vivenciaram, né, ao vivo a Primeira Guerra. Quando tem alguém vivo é porque era criança na época, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Então é o seguinte, vocês lembram que a gente comentou que o Hitler estava expandindo a Alemanha. E o próximo, depois de anexar a Áustria e Tchecoslováquia, o próximo passo dele seria a Polônia, tá? Então, assim, a Segunda Guerra Mundial a gente pode dividir em 3 grandes fases. Eu vou pôr um mapa aí para vocês verem daqui a pouco, tá? Só comentar primeiro as 3 fases. A primeira fase, de 39 até 41, onde os países do eixo, Alemanha, Japão e Itália, lembra? Eixo Roma, Berlim, Tóquio, e depois alguns países que se aliaram, Hungria, Romênia e Bulgária, tá? Então, expansão, vitórias arrasadoras na base da tática militar deles, a Blitzkrieg, né? Eles ocuparam praticamente a Europa inteira, quase, né? Em 41. Aí, em junho de 41, começa a segunda fase, onde a Alemanha e a União Soviética, os alemães invadem a União Soviética, ok? E o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, no Pacífico, né, no Havaí, em dezembro de 41, provocando a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá? Então, assim, a entrada da União Soviética e Estados Unidos dá início à segunda fase da guerra, onde o equilíbrio de forças era mais significativo. Lembrando que até 43 ainda não se tinha uma certeza do final da guerra, né? Porém, nesse final de 43 surgem as primeiras derrotas alemãs. Lembrando que a guerra começou em 39, praticamente 3 anos, tá, de guerra sem ter derrotas alemães. Tá? O exército alemão era tido como invencível, né? Então, as primeiras derrotas na segunda fase, né? Derrota principalmente El Alamein no Egito e Stalingrado na Rússia, foram as 2 primeiras derrotas, tá? E depois disso, quando quebrou-se o mito da invencibilidade alemã, a terceira e última fase, de 43 a 45, tá? Foi quando os aliados, né, viram o jogo e vão até o final da rendição alemã em 8 de maio de 45, tá? A gente já vai falar dessas 3 fases, ok? Então é o seguinte, essas 3 fases foram assim cruciais. Eu vou estar passando uma informação para vocês, deixa eu passar aqui. A Segunda Guerra ela começou em 1º de setembro de 39, certo? Com a invasão alemã da Polônia, tá? Então aqui é um mapa com os exércitos, né, na época, os exércitos alemães e os exércitos poloneses, ok? Lembrando que enquanto os alemães invadiram pelo oeste, a União Soviética invadiu pelo leste, ok? Eu vou pôr um mapinha animado para mostrar para vocês aqui como funciona, ok? Tudo bem? Vamos lá. Ok, tá direitinho. Então é o seguinte, pessoal. Ó, tá dando pra ver, né?
Aqui então a gente vai passar. Vocês vão ter uma ideia da expansão do Hitler. Quando Hitler assume o poder em 33, remilitariza a Renânia. Deixa eu abaixar um pouco esse som, porque o sonzinho do vídeo tá só o barulhinho militar. Aí vou deixar pequenininho de fundo. Ele invade a Áustria, a Tchecoslováquia, vocês viram. E aí, nesse momento, Mussolini invade a Albânia. É o processo de expansão. E aí, finalmente, Hitler invade a Polônia. A União Soviética invade logo depois, eles dividem a Polônia entre eles e começa a Segunda Guerra Mundial, tá? No dia 1º de setembro de 39. Dia 3, França e Inglaterra, como se diz, eles declaram guerra. Aí, o Hitler, para evitar os mesmos erros da primeira, onde teve o bloqueio marítimo, o Hitler invade a Dinamarca e a Noruega, ok? Ele invade a Dinamarca e a Noruega para poder. Espera aí um minutinho, só melhorar o som aqui, porque esse som aí do barulhinho do mapa tá ruim. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Então é o seguinte, voltando aqui. O Hitler, tá? Vocês viram aqui, ó, ele expansão, invadiu a Polônia de 1º de setembro. Dia 3, Inglaterra e França declaram guerra, ok? E aí começa a Segunda Guerra Mundial, tá? O Hitler começa a aumentar a sua expansão e aí vem um grande choque de confronto entre os alemães e os franceses, tá? E ingleses no território francês. Os franceses, eles acreditavam que os alemães fossem fazer a mesma tática da Primeira Guerra. Vim por cima da linha Maginot, que é essa linha azul aqui no mapa francês, né? Viriam por cima, repetir a tática do plano von Schlieffen. O Hitler fingiu, né, ter esse plano e os aliados caíram na armadilha. Tá? Os alemães com os tanques Panzer, com a tática da Blitzkrieg, já vou explicar já, ele acabou rompendo as linhas atrás, aqui ao sul, né, na floresta das Ardenas, e os tanques rapidamente cercaram as tropas. Tá? O que o Hitler o que a Alemanha ficou 4 anos na Primeira Guerra para derrotar a França e não conseguiu, o Hitler em 40 dias acabou com a França. Tá? Vamos ver a expansão no mapa. Tá? Então aí com a invasão, o Hitler assume, em 42 dias ele acaba com a França, certo? E depois começa a batalha aérea com a Inglaterra. Ok? Até aí alguns países do leste europeu também se aliam ao Hitler, Hungria, Romênia e Bulgária. E eles invadem a Iugoslávia e Grécia também, porque já tinha tropas britânicas na Grécia. Então o Hitler também ocupa toda a Iugoslávia e Grécia. Ok? Foi aí que, isso ainda na primeira fase da guerra, tá aí o desembarque de Creta, né, com os paraquedistas alemães. Porém, foi aí que a primeira fase da guerra praticamente termina aí, ó. Se vocês veem a expansão do eixo, tá? A expansão da Alemanha e Itália, eles ocupam quase toda a Europa, tirando a França. O final da França aqui é a França de Vichy, tá? Um regime colaboracionista com a Alemanha. A Espanha e Portugal, eles se mantêm neutros, a Suíça também, ok? Suíça, Suécia se mantêm neutros, tá? E a guerra, o Hitler tomou praticamente toda a Europa. Porém, aí começa a segunda fase da guerra, quando as tropas alemãs invadem finalmente a União Soviética. E aí eles chegam a atingir a maior extensão do avanço territorial alemão. Tá? Eles vão aí ocupar perto de Moscou. Eles chegam às portas de Moscou. Né? Eles chegam às portas de Moscou. Então aqui significa um máximo de expansão do Hitler. Tá? Ele ocupou o Cáucaso, uma outra região aqui. Ele praticamente ocupou a Europa inteira. Isso foi a segunda fase da guerra. Porém, o esforço de guerra alemão, tá? Já tinham vários países contra, né? Ele não conseguia dar conta de suprir os gastos de guerra. Tá? E a entrada dos Estados Unidos na guerra fez virar a balança de novo, né? Semelhante ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Ok? A partir daqui, eles têm deixa eu postar aqui. Pronto. A partir daí, da segunda fase, as primeiras derrotas alemãs,
aliados começam a avançar, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar da Blitzkrieg, eles vinham com as tropas em fileira, faziam pequenos ataques e identificavam um ponto fraco. A hora que tinha um ponto fraco, que eles identificavam, vinha a aviação com tudo, principalmente com os Stuka, os Junker Ju-87, o bombardeiro de mergulho, onde ele mergulhava de uma altura de 5 quilômetros e mergulhava com tudo, despejando bombas aí, né? E assim, ele chegava numa velocidade absurda, ele soltava a bomba a 600 metros de altura, ele já estava no mergulho nos 5.000 metros, vinha com tudo. Além do que, do lado das asas tinha as trombetas de Jericó, né? O apelido. Era tipo uma sirene. Sabe aqueles brinquedinhos, língua de gato aí? Que você assopra e tem a hélicezinha que faz barulho? Pois é, imagina um bichão desse de aço na ponta de um avião mergulhando assim de 5 quilômetros de altitude. Então era um barulho ensurdecedor que os soldados dos canhões antiaéreos não conseguiam nem se concentrar em nada. Era um troço absurdo. Então assim, a Blitzkrieg foi uma tática revolucionária que os alemães garantiu aí por 3 anos vitórias alemãs. Só que o esforço de guerra alemão não conseguiu, né, a partir da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. A Segunda Guerra Mundial foi absolutamente mundial mesmo, tá? Apresentando números assustadores, 75 países, mais de 70 milhões de mortos, destruição generalizada na Europa, Extremo Oriente e Norte da África. Nunca uma guerra havia sido tão destrutiva. O ápice dessa destruição foram as 2 bombas atômicas lançadas contra o Japão. Tá, o Japão também se expandiu, conquistou quase todo o Extremo Oriente, mas os norte-americanos derrotaram. E aí vem a parte mais importante, tá? Mais importante no sentido de, como se diz, de consequências, que é uma das coisas que mais caem, né? Não vai ser difícil alguém cair em vestibular, nome de batalha ou número de mortos. Consequências, tá? Então, assim, a divisão da Europa do mundo em 2 blocos, o mundo capitalista dos Estados Unidos e o mundo socialista da União Soviética, provocando a Guerra Fria. A Alemanha foi dividida em várias zonas, de 4 zonas, né, sendo que depois acabou dando origem à Alemanha Oriental, à Alemanha Ocidental, uma indenização de guerra a ser paga pela Alemanha, criação de um tribunal internacional para punir os criminosos de guerra, o Tribunal de Nuremberg, e o Holocausto, né? O Holocausto, praticamente por volta aí de 6 milhões de judeus exterminados nos campos de concentração. Um dos maiores absurdos aí de massacres da história. E a criação da ONU, logo após a Segunda Guerra, a Organização das Nações Unidas, né, surge a partir daí, tá? Lembrando, essa frase última do resumo é minha, tá? Não tirei de livro nenhum. A Segunda Guerra Mundial foi um triste marco na história da humanidade. Além dos milhões de vidas perdidas, viu-se a crueldade humana em seus mais altos níveis. Nunca na história houve tanto terror, tanta violência. O mundo nunca mais foi o mesmo. A raça humana mostrou que é capaz de produzir ao mesmo tempo um Einstein, um Sabin e um Hitler, um Stalin. O mundo entra numa nova era, a era nuclear, onde a ameaça de destruição global passa a ser uma terrível realidade. Então, pessoal, que 15 minutos, né? Não dá para pegar todos os detalhes, mas dá uma olhada no resumo, foca direitinho aí nessas consequências, ok? As 3 fases da guerra, tá? Tem mais na Netflix, tem, além desse episódio 1, os antecedentes, episódios 2 e 3 e os outros adiante, contam mais a história da guerra em detalhes. Dá uma olhada lá para ficar bem definido aí essa questão. Tudo bem, meu povo? Então, assim, com isso a gente encerra o conteúdo da prova, encerra o conteúdo da apostila, tá? Aliás, na apostila tem um mapa, tá? Na página 32 tem um mapa aí da expansão do Hitler, ok? Depois da derrota. Então, com isso a gente termina a apostila 27, ok? Na videoaula a gente se encontra na segunda-feira, amanhã, às 2 horas da tarde, para a gente bater um papo sobre essa aula agora. E na terça a gente faz a correção da lista que vai ser postada ainda hoje. Tá bom, meu povo? Muito obrigado pela atenção de todos. Um super beijo e até lá, gente.